E vou deixar uma pergunta para vocês responderem no final, tá? Como é respirar? Como é essa sensação de respirar? Sentir que você está vivo e pode respirar, tá bom? Para quem chegou agora, a gente vai deixar o microfone desligado, mas quem quiser fazer alguma pergunta, vocês podem colocar no chat a pergunta de vocês, e no final da live, no final da apresentação, a gente vai abrir essas perguntas para a gente interagir, e você coloca o nome para quem está sendo direcionada essa pergunta, tá bom? Só mandar aqui pronto, ok. Beleza. E então eu vou falar um pouco sobre a questão das fundamentações quânticas. Eu vou falar de uma forma geral, até porque a gente tem um tempo curto. Então eu vou trazer uma abordagem para vocês que, no meu ponto de vista, é a abordagem primordial, é a base, que através dessa base a gente consegue ampliar um pouco a nossa percepção, tá? Então, para falar sobre isso, a gente tem ouvido muito sobre a questão do quântico, né? Terapias quânticas, frequenciais quânticos, e a gente às vezes se pergunta o que é isso. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar sobre isso e tem muitas dúvidas, né? Para que a gente possa compreender o que é quântico. E eu gosto de chamar o quântico como o universo das energias, ou o universo energético, né? Eu trago a palavra quântica como universo energético. E para me explicar sobre esse contexto, primeiramente eu vou falar para vocês como é que a nossa mente trabalha, como é que a nossa mente cria a nossa realidade, né? Como é que isso aqui atua. Então, primeiramente, a nossa mente, para que a gente possa criar a nossa realidade, a gente traz, primeiramente, a bagagem dos nossos ancestrais, uma pequena parcela dos nossos avós, da ancestralidade. Logo depois a gente vai aprendendo com os nossos pais, depois as escolas e logo depois com a sociedade, né? A gente vai, através dessas experiências, dessas informações, gravando tudo na nossa mente, na nossa memória, para que a gente, em alguma fase da vida, vai escolhendo o que a gente quer. Por exemplo, a nossa profissão, de acordo com o que a gente ouviu, ou o que a gente viu, o que a gente gosta de comer. Então, são memórias que ficam gravadas na nossa mente e a gente vai criando as escolhas, né? A gente vai escolhendo o que a gente quer de acordo com o que a gente tem gravado. Só que, basicamente, 90% da sociedade ainda tem gravado dentro da nossa mente o paradigma antigo. E o que quer dizer paradigma antigo? O paradigma antigo nada mais é de que a visão de mundo desde a idade de Isaac Newton, que, para resumir, isso nada mais é de que dizer que a energia é diferente da matéria, né? Para trazer de uma forma bem resumida, a energia é diferente da matéria. E claro que quando a gente não evolui, depois de algum tempo, a gente acaba tendo dificuldades porque a gente fica vivendo como no passado. Há mais ou menos 200 anos atrás, se mostrou os primeiros experimentos relacionados à física quântica, que nada mais foi do que um salto na evolução para que a gente pudesse ter novas tecnologias, para que a gente pudesse ter avanços, né? Por exemplo, se a gente não tivesse tido esses avanços da tecnologia, a gente não estaria nem aqui agora conectado com o celular, a gente não estaria tendo essa rede de Wi-Fi. Então, desde o princípio da física quântica, todos os experimentos eles foram evoluindo. E o princípio e os fundamentos da física quântica, ele fala completamente diferente do paradigma antigo. Em vez de dizer que a matéria e a energia ela é separada, ele fala que a energia e a matéria são juntas. É a mesma coisa, só que a percepção e a maneira que elas se comportam são completamente diferentes, né? É a maneira que a gente escolhe que a gente acaba trazendo essa percepção, mas matéria e energia são coisas completamente juntas, certo? E para mim explicar um pouco sobre como é que é isso, para que eu possa trazer essa informação para vocês e a gente acabe dando esse salto, porque se a gente acaba tendo essa percepção ainda do paradigma antigo, fica muito difícil da gente assimilar determinados conteúdos, inclusive novas práticas de terapias, novas integrações. Porque, por exemplo, eu acho que algumas mães, eu já até ouvi dentro das lives que eu participo aqui, de algumas mães que têm, às vezes, dificuldade de falar para o seu profissional que atua com o seu filho, eu conheci uma nova prática de uma terapia diferente, ou uma terapia integrativa, ou uma terapia energética quântica.
E às vezes aquele profissional fala para ele, não vai para isso daí não, porque isso aí vai acabar com todo o trabalho que eu já fiz, porque é uma dificuldade. Mas por que que eles têm essa dificuldade? Porque eles estão vivendo dentro do paradigma antigo. Então, como é que eles vão associar e vão receber uma nova informação se eles ainda vivem através do paradigma antigo? Então, se na mente deles estão gravados o paradigma antigo ainda, então é difícil aceitar uma nova terapia, uma nova prática. Daí vocês percebem a dificuldade que, às vezes, a gente trazer novos pontos de vista. Mas a ideia aqui é que a gente dê esse salto de complementação e a gente possa se permitir receber novos conteúdos, como é a prática que a gente está trazendo hoje aqui, tá certo? E para me explicar um pouco sobre essa questão da física quântica, que energia e matéria é a mesma coisa, eu vou trazer um fundamento primordial, que é o fundamento do átomo. Outra informação que eu gostaria de deixar claro aqui é que todas as informações que eu estou falando para vocês, já existe documentação científica, acadêmica, há mais de 200 anos e várias teorias comprovadas para que quem quiser ter a curiosidade de depois saber um pouco mais a respeito, porque são várias teorias. Eu vou trazer um fundamento, mas existem várias teorias que complementam o que eu vou falar. Quem tiver essa curiosidade, no final da live eu posso passar para vocês a bibliografia desses autores para que vocês possam ter essa complementação, tá bom? E o fundamento que eu vou trazer para vocês, para a gente dar esse salto juntos aqui, nada mais é de que falar sobre o átomo. Todo mundo aqui sabe o que é o átomo? Bioquímica básica, átomo, tá? Para me explicar sobre o átomo, eu vou utilizar como exemplo o corpo humano, tá? Porque o corpo humano ele é sólido, tá? Mas eu poderia pegar uma planta, uma pedra, só para ficar uma coisa mais didática. Eu vou pegar o corpo humano, tá certo? Então vamos lá. Se eu pego o corpo humano, que é uma coisa matéria sólida, e vamos supor que eu pegue um microscópio, um super microscópio, tá? E vou aprofundando dentro do meu corpo para saber qual é a coisa mais sutil, tá? A coisa mais pequenininha. Eu vou aproximando, tá? Então, por exemplo, o que vem abaixo do meu corpo humano? Os meus órgãos, tecido, né? Se eu pegar vários órgãos, eu formo o meu corpo humano. Se eu aproximar mais um pouquinho, o que vem abaixo dos órgãos? Células. Se eu juntar várias células, eu formo um órgão. Lembrando que do mais denso, que é o material, que é o corpo humano, ele está de uma forma, digamos assim, menos complexa, menos como é que eu posso dizer para vocês? Não tem tanta organização. Quanto mais eu aproximo, mais organizado fica. Por exemplo, são poucos órgãos, de uma forma em geral, mas se eu for juntar são milhões de células para formar um órgão. E abaixo das células tem o quê? Moléculas. Se eu juntar muito mais, bilhões de moléculas, eu formo uma célula. Vamos descer mais um pouquinho. O que vem abaixo das moléculas? Os átomos, tá? Normalmente a gente só chega até aí. É o que é mais comum a gente conhecer até mesmo nos estudos, né? Para quem não procura um estudo mais aprofundado, para no átomo. E de que é formado o átomo? Estou descendo mais um pouquinho, tá? O que é o átomo, né? O átomo ele é formado de um núcleo, prótons e o elétron que está em volta dele. Vamos descer mais. Tem coisas mais abaixo ainda. Abaixo dos prótons tem os quarks, que ainda é uma pequena subpartícula, digamos que ainda é uma coisa matéria, muito pequenininha, né? Mas ainda é uma matéria. E o que vem abaixo dos quarks? Tem algo ainda menor. Abaixo dos quarks, alguns anos atrás, os cientistas eles fizeram um experimento lá em Genebra que descobriram o bóson de Higgs, que é o que está abaixo dos quarks. Dependendo da teoria, você pode encontrar as supercordas ou o bóson de Higgs, que é ainda uma pequena partícula que é como se ela emitisse um campo de energia. Mas digamos que ainda é uma partícula, uma coisa material ainda, tá certo? Só que os cientistas eles só documentaram até aí. A física quântica, que é o estudo dos fenômenos, né? Ela explica o que vem abaixo do bóson de Higgs, que nada mais é de que uma onda. Uma onda ela já não é partícula.
tá certo? Você não consegue ver, por exemplo, os raios do sol. Você sente os raios do sol, os fótons, né? Ou uma luz, mas você não consegue ainda pegar nela, né? Porque ela é uma onda. E de que é formado uma onda? De pura energia, certo? A primeira característica que eu quero trazer para vocês é que a onda ela é pura energia. Então vamos lá. Eu cheguei do corpo sólido, formado de órgãos, e aprofundei até o quê? Até a onda, que é a última instância, certo? Então, digamos, o meu corpo inteiro, se eu for trazer esse conceito para vocês, ele é formado de onda. Ele só está organizado para chegar até a parte material. Mas é ou não é a mesma coisa? Energia e matéria organizada dentro de mim. É só a maneira que ela está organizada ou a percepção que me traz essa conclusão. Perceberam? Então, se vocês imaginar, tudo no universo é onda. Eu usei o corpo humano. Mas se eu pegasse uma planta, se eu aprofundar os átomos da planta, eu vou chegar em quê? Na onda também. Se eu pegar uma pedra, na onda. Se eu pegar o ar, as moléculas de ar, onda também. A Lua, o universo, toda a matéria do universo é formada de onda. Só que a gente não consegue ter essa percepção, porque através dessa informação que eu estou trazendo para vocês, a gente consegue dar esse salto, né? E por que que normalmente não é falado sobre esse conteúdo, sobre esse salto evolutivo, né? Porque imagina, se eu sou energia pura, se eu sou onda, vocês concordam comigo que se eu sou uma onda, você também é uma onda, porque nós somos feitos da mesma substância. Então fica aquele princípio, que é onde eu quero trazer a segunda característica da onda. Já entra para a física básica. Toda onda, ela emite um campo eletromagnético. O que quer dizer isso? Vocês já ouviram falar em que a gente planta, a gente colhe? Nada mais é do que isso. Se o meu corpo inteiro é feito de onda, então o que eu emano, eu também atraio. Ou o que eu atraio, eu também emano. Então, supomos, se eu agrido uma pessoa, eu estou agredindo a quem? Eu estou colocando uma energia de agressão numa pessoa e estou agredindo a mim mesmo. Se eu mato uma pessoa, eu estou matando quem? Eu estou matando a mim mesmo. Se eu toco fogo na floresta, eu estou tocando fogo em quem? Em mim mesmo. Então, se vocês imaginam, aqui eu não sei em quantas pessoas a gente está, mas vocês imaginam se a humanidade tem essa percepção e esse conceito, esse salto evolutivo dessa informação aqui agora, que todo mundo é a mesma coisa, que todo mundo é energia. A gente começa a raciocinar e a refletir que se eu fizer mal a alguma coisa, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Então, esse conceito, essa base do átomo, ela é primordial para que a gente possa até lidar melhor com os espectros, que é onde entra a segunda característica que eu quero falar sobre a onda. A onda, como ela emite um campo eletromagnético, ela também emite uma frequência de hertz, tá? Como se fosse um campo, já que ela emite uma energia, né? Se ela emite uma energia, eu acho que todo mundo aqui já entrou dentro de um espaço, você está bem, e às vezes você entra num espaço e você, de repente, você se fecha assim, ó, nossa, o que está acontecendo aqui? Você sente aquele impacto, porque lembra que nosso corpo todo é feito de onda, e como se fosse uma esponja. Então, a gente, quando entra num ambiente que não está muito bem agradável, a gente sente o quê? Uma frequência baixa e a gente sente aquele impacto com a gente. Nosso corpo sente isso. Quando a gente, por exemplo, entra dentro da natureza, a natureza ela tem uma frequência muito tranquila, muito em paz. Acho que todo mundo aqui já entrou dentro da natureza e sentiu aquela paz, aquele conforto. Porque a natureza ela tem uma vibração alta. E quando você entra lá, você absorve aquela sensação, aquela energia, né? Que é tudo energia, e você se sente bem, confortável. E aí, como eu estava falando, isso são frequências, tá? São frequências porque a gente é feito de onda. E a nossa frequência, normalmente, do ser humano, ela varia de 18 a 22 hertz, tá? Como é uma onda. Isso dá para medir, tá, pessoal? Falaram que estava falhando o áudio. Dá para medir a nossa frequência. Por que a gente vibra, que é uma vibração, tá? Frequência de 22 Hz. Por que a gente vibra? É uma característica, a 22 Hz, para a gente poder se comunicar. Porque se a nossa frequência fosse acima de 22, fosse, por exemplo, 40, a gente falaria tão rápido que a gente não conseguiria entender. E o que isso tem a ver com o espectro autista?
Os autistas, eles também emitem uma frequência, só que a frequência, acho que muitas mães aqui devem ter filhos com espectro autista, e os autistas, eles também emitem uma frequência, só que a frequência deles é completamente diferente da nossa. Eles estão em outro patamar. Então, a gente, às vezes, não consegue se comunicar. Por isso, o espectro autista, às vezes, tem esse padrão de não se comunicar. Eles se comunicam de outra forma, eles se comunicam através da percepção, da visão, da intuição, que uma vez que vocês querem estar mais conectados com ele, se você não acredita que energia se comunica, como é que você vai ter uma melhor comunicação com seu filho? Como é que vocês conseguem ter essa percepção do que eles necessitam? E quando você você rompe essas barreiras, você simplesmente dá esse salto de evolução através de que a energia e a matéria são um, você simplesmente evolui com a sua percepção e você consegue agora perceber de uma forma mais tranquila como é que ele quer se comunicar, como é que ele quer interagir, né? Você consegue acompanhar. Eu escutei de uma mãe numa live, eu achei fantástico o que ela comentou. Ela comentou o seguinte, isso aqui que eu estou falando é para qualquer área da sua vida, e ela trouxe o seguinte, ela percebeu que quando ela passou a ter essa percepção de algumas situações que ela se sentia culpada, ela percebeu essa energia de culpa dentro dela e ela simplesmente liberou isso. E quando ela liberou, ela percebeu que o filho dela se comportava melhor, se comportava mais tranquilo, né? Ele não absorvia esse impacto que ela tinha dentro dela. Nós somos seres humanos, a gente querendo ou não, a gente está sempre bombardeado o dia inteiro de contextos, de pensamentos, de sentimentos. Só que se a gente não tem nem noção do que é esses sentimentos e essas emoções, a gente acaba tendo limitações, dificuldades. Então, o que quer dizer universo quântico? Tudo não é energia, tudo não é uma onda, nada mais é do que dizer que o universo quântico é o universo das energias, a interação das energias como um todo, né? Trazendo essa percepção, eu acabo tendo esse conceito e lidando melhor com o espectro, porque querendo ou não, agora eu consigo me adaptar, eu consigo perceber e absorver de uma maneira mais tranquila. E para que a gente possa internalizar isso que eu estou falando para vocês, para que a gente possa sentir isso na prática, viver isso, não só ficar na teoria, eu gostaria de fazer uma experiência com vocês. Todo mundo fica bem conectado agora na câmera, tá certo? Imagine, tá? Que aqui na minha mão, bem aqui na minha mão, existe uma flor. Uma flor. Eu vou pedir a ajuda da Gabriela agora, tá? Doutora Gabriela, visualize uma flor na minha mão. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem para essa flor. E apenas observem essa flor. E o que vocês sentem em olhar essa flor? O que essa flor significa para vocês? Quando vocês olham para essa flor, qual é o sentimento que vocês sentem? Podem escrever aí no bate-papo. Qual é o sentimento? Quando vocês olham para uma flor. Amor. Ouve. Ok. O que mais? Alegria. Paz. Eu sinto o sol, eu sinto energia. Eu sinto muita energia. Eu vou usar esses 4, tá? Já é o suficiente. Eu ouvi paz, amor, alegria e perfeição. Agora vocês me respondam o seguinte. Vocês necessitaram ter a flor aí com vocês física? Para vocês sentirem tudo isso? Percebe como a gente não necessita do físico? Quando a gente pensa na flor, energeticamente, a gente já joga essa informação para a nossa mente e a gente cria a sensação de paz, alegria, amor. Então, é ou não é a maneira que eu escolho tratar o formato? Energia e matéria. Tanto faz eu ter uma flor material aqui, ou vocês ter essa flor presente com vocês, como a Maria sentiu o cheiro. O cheiro da flor é tão profundo que a gente cria a nossa realidade. Você percebe como a gente tem um poder incrível? E esse poder, a gente pode colocar esse poder a favor dos nossos filhos, a favor das interações com as pessoas. A gente pode lidar de forma mais... Posso compartilhar
posso compartilhar por que eu senti o cheiro? Por favor. Posso compartilhar? Porque, olha, eu fiz xamanismo ancestral. Então, nas vivências do xamanismo ancestral, a gente dá um salto quântico muito grande em perceber as energias, né? Então, hoje eu trabalho muito com energia também. Eu fiz o xamanismo ancestral, além das barras de Axis, que talvez você também seja das barras de Axis ou do Access Consciousness, mas acessar as energias hoje vai muito além desse sentimento. Você pode até buscar o cheiro da planta, da flor, e é fantástico viver em energia, perceber o corpo, perceber os sentimentos que o corpo traz, né? Então, eu estou aqui para aprender muito sobre os autistas, porque eu estou em Angola e aqui não tem um trabalho específico sobre o autista. Eu estou achando muito interessante a sua abordagem, e assim que eu vi lá no grupo, nem me lembro qual foi o grupo mais, mas eu achei muito interessante e importante essa abordagem com o autista, porque aqui nós temos muito autista e precisamos de ferramentas para trabalhar com eles, de alguma forma. Obrigada. Gratidão, tá? Então, vocês percebem que esse universo que a gente está tratando hoje aqui, a questão do autista, é algo muito novo. Então, o intuito dessa aula, dessa apresentação, é que a gente possa estar tendo uma nova abordagem, porque, querendo ou não, quantos pais, às vezes, não sabem como lidar com esse contexto, às vezes é uma coisa muito nova, a própria medicina não compreende muito sobre isso. Então, a gente traz essa compreensão para que a gente possa ter esse salto evolutivo. Porque se a gente vive dentro do paradigma antigo, a gente não consegue nem acompanhar, e a gente tem limitações, acaba tendo essa dificuldade. Então, vocês acabaram de ter na prova viva que energia e matéria é a mesma coisa. É só a maneira que a gente escolhe tratar dela para poder absorver o que a gente quer criar. Tá certo? Quem tiver alguma pergunta sobre essa... A gente achou fundamental trazer essa base para quem... É uma coisa que eu já venho fazendo como meu trabalho, trazer essa base dessa fundamentação que eu acho do átomo, para que a gente possa até absorver de uma maneira mais rica o que a nossa mestra, a doutora Rosângela Arnett, aí vai trazer com os frequenciais, porque às vezes a gente, o que é quântico? E fica muito confuso, às vezes fica... Porque lembra que a gente está ainda dentro do paradigma antigo, então às vezes fica difícil de compreender, de entender. Então, para que a gente possa absorver de uma maneira mais rica, eu trouxe essa base para vocês, tá certo? Quem tiver alguma pergunta e quiser fazer, manda no chat, que no final a gente interage com essa pergunta e vou ter o maior prazer de responder. E agora, eu quero passar a bola para a doutora Rosângela Arnett, para ela dar continuidade com o conteúdo que ela tem para trazer para a gente. Tá bom? Obrigado a você. Obrigado. Deixa eu me organizar aqui um pouquinho mais. Doutora, gente, desculpa te interromper, tá? Eu quero só passar um recadinho para vocês. Quem ficar até o final da apresentação, a gente tem uma surpresa para entregar para vocês. A gente tem uma surpresa, né? E tem algumas informações complementares. Então, quem ficar até o final aí vai poder receber esse presente da gente, tá? Valeu. Pode continuar. Verdade. Então, gente, é um prazer estar aqui, né? Eu agradeço a introdução aí do Ian, falar assim de mim, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, situar a minha experiência em relação ao autismo, de longa data. A gente tem trabalhado aí, na verdade, eu exerci medicina por 37 anos, hoje eu me dedico para a parte acadêmica e para a parte de orientação e principalmente consultoria para profissionais da área de saúde, que é o que eu mais faço. Inclusive, a gente está aí, semana que vem, com uma jornada de quânticos para o pessoal aprender um pouco mais. Mas olha só, basicamente, o que acontece é que nessa minha proposta de trabalho que eu tive ao longo da minha vida, eu sempre busquei o que nós podemos fazer a mais pelas pessoas para que as pessoas realmente tenham um resultado. A gente
Ui, desculpa, eu esqueci de desligar o negócio aqui, tá? Deixa eu desligar já. Deixa eu desligar já. Aqui. Então, a questão é como nós podemos fazer as pessoas terem um resultado melhor em tudo que faz, porque a resolutividade de qualquer terapia, ela pode ser ampliada no momento em que você faz com que o terreno biológico da pessoa, esse campo de energia das pessoas, fique mais propício a entrar em equilíbrio e a ficar, a modular e harmonizar a sua energia. Como disse o Ian, tudo é feito de energia, mas nós, humanos, a gente parece que está só na matéria e olhando para fora de nós, né? Então, essa visão que a física quântica traz para nós, em relação à nossa saúde, à nossa qualidade de vida, que eu também acho fundamental que as pessoas tenham essa ideia, né? Mesmo eu sempre falo isso, mesmo numa situação de alteração da saúde, de doença mesmo, ou até estágios terminais, né, como a gente tem atendido, pessoas com doenças neurológicas gravíssimas, câncer em estágio terminal e coisas do gênero, mesmo assim, nós sempre podemos ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente precisa, em esses paradigmas da visão quântica, mas nós também temos que quebrar o paradigma de, não adianta, não tem nada para fazer, no sentido geral, não só na questão energia, né? Então, essa abordagem, né, como o Ian mostrou para vocês, ela é muito mais dependente de como nós que eu falo, a família, os profissionais, vão olhar para essa pessoa, né? Eu já atendi até autistas adultos, então não é só crianças, né? A gente pensa nas crianças primeiro, porque geralmente o diagnóstico é feito em crianças, mas tem dentro do espectro autista, a gente tem pessoas que conseguiram, né, se manter estranhos e fora do ninho, mas foram até uma idade adulta, casaram, tiveram filhos, e a gente tem aí a experiência dessas pessoas nos procurando hoje. Então, a gente tem desde o pequenininho, que é até de repente mais enfático, né, o problema, e é um diagnóstico que deixa as pessoas muito angustiadas, até as pessoas mais, até adultas. Então, quando você tá com um diagnóstico desses, e quando você está numa situação dessas, é fundamental a gente, primeiro de tudo, entender que, mesmo numa situação difícil, sempre tem o que a gente precisa fazer para que essa pessoa, esse terreno biológico, e aí eu vou além, o ecossistema, que seria a família, amigos, escola, né? Então, esse ecossistema onde está essa pessoa pode ser benéfico para melhorar a resolutividade de qualquer terapia que seja aplicada, inclusive alopática, tá? Agora, onde que encaixa uma proposta, então, de complementariedade e de integração de tratamentos? Ela encaixa exatamente no momento em que as pessoas se dão conta que não é uma ideia e não é uma terapia que vai conseguir resolver tudo, né? A gente tem que fazer uma abordagem, e uma abordagem muito maior, né, do que simplesmente um diagnóstico. E simplesmente assim, tá, então, por exemplo, vamos pegar um espectro autista, mas uma TEA, por exemplo, né, que um transtorno de atenção. Então, que já está dentro desse espectro. E aí pega a criança naquilo ali e dá Ritalina. Será que isso resolve? Nada, gente. Vamos ser honestos aqui.
isso não resolve, porque é uma abordagem de sintoma. Então, uma coisa mais grave, que vai precisar tomar outras medicações, uma criança que se automutila por estereotipias, né, que podem acontecer, adianta dar só a medicação? Vocês já sabem que não. Então, o que a gente está propondo aqui é, se for necessário, vai tomar medicação. Mas não adianta só isso. Agora, o que realmente a gente vê de resultado? É quando as pessoas que estão abordando isso tudo tem a integração entre elas também, né? Entre o profissional ou os profissionais, porque é sempre multidisciplinar. A gente nunca vai resolver o problema de uma situação, de uma alteração na saúde, como o autismo, simplisticamente ou com uma única terapia. Então, é importante essa multidisciplinariedade. E a parte que eu ensino e que hoje eu tenho essa experiência maravilhosa, eu vou dizer para vocês que me emociona até falar sobre isso, porque o retorno que a gente tem, né, dos pais é fantástico, a colocar nesse processo de multidisciplinariedade a organização das terapias, então alguém vai ter que fazer isso, né? E o alguém que eu chamo é assim, ó, vocês têm que escolher um profissional que vocês se identifiquem e que tenha essa visão múltipla de terapias, e vocês conversem com esse profissional para que haja uma ordem adequada no que está acontecendo. Lembrem que cada criança, cada pessoa, cada adolescente ou cada adulto que está numa situação dessas vai ter que ter uma abordagem também personalizada, porque não é tudo igual para todo mundo, né? A gente não tem dentro da proposta algo que seja, né, como é que a gente chama? Receita com carbono, né? Nem se usa mais carbono, mas a gente chamava assim, né? Receita carbonada, né? Tudo igual para todo mundo, né? Então, a gente já sabe que não é assim, tá? E em relação ao que nós podemos utilizar de energia engarrafada, como eu chamo, né? Que são o sistema vibracional floral, que a gente está apelidando, a gente apelidou ele de floral quântico, que na verdade são fórmulas florais que são desenvolvidas, foram, né, fabricadas, são uma indústria que tem uma tecnologia que faz o que a gente chama de colapso de onda, né? Então, hoje vocês já com essa iniciação aí do Ian, vocês já se deram conta que se tudo é onda, e no momento que você pega a energia e transforma em matéria, para de vibrar como energia, vibra como matéria, é porque há um colapso disso, ou seja, há uma condensação dessa energia, fazendo com que a vibração se mantenha naquela estrutura mais, vamos chamar assim, de grosseira, que é como a gente diz que a matéria é uma energia vibrando de uma forma mais grosseira. Então, quanto mais você tem vibrações, altas frequências de vibrações, mais sutil fica. Então, por exemplo, um sentimento como é o amor universal, que a gente tem aquele amor pela natureza, pelas pessoas, por tudo, ele tem uma alta vibração, ele vai a 528 Hz, né? E aí fica a dica que a gente pode também ficar escutando com aqueles fones de ouvido, né, binaural que eles chamam, as músicas e os sons em Hertz, que tem a ressonância com os sentimentos de alta frequência, que é uma outra forma de a gente ajudar esses processos. Bom, mas voltando ao que eu estava falando, se pegar um mix de floral, ou seja, uma fórmula floral com vários florais que são de vários sistemas, mas que tem vibração, porque tudo vibra e oscila, e a natureza e as flores são muito vibracionais. Então, você vai ter essas vibrações todas, vai passar por uma tecnologia de colapso de onda,
mas que não vai se transformar em matéria, ele vai estabilizar a vibração de uma forma em que toda vez que entrar em contato com aquele carreador, que seria gel ou gota, vai levar a uma informação para as nossas células. Então, a gente vai receber uma informação e essa informação vem na forma de gel ou gota de uma proposta, de um sistema. E essa é a minha experiência, não que seja a única, mas a gente pode utilizar também, por exemplo, associando isso, ou inclusive fica muito como é que a gente vai dizer, fica muito da escolha, né, também, de com quem que a gente está fazendo os tratamentos, mas a gente vai ter, por exemplo, uma possibilidade de usar óleos essenciais, que eu sei que a Gabriela tem grandes, né, efeitos aí e experiência associando os florais com óleos essenciais. E isso também é vibracional. A gente pode usar também a passagem de informação através de ondas criadas por aparelhos, né, que são os aparelhos bioelétricos. É uma outra forma. E no final das contas, por que eu escolho os florais quânticos? Primeiro, porque são fáceis de usar. Eu não tenho que ter um aparato enorme de coisas, porque eu só tenho que ter um frasquinho, né? Tem um frasquinho onde ali dentro eu tenho certeza, porque tem uma tecnologia que me dá essa certeza, que eu tenho, por exemplo, uma informação capaz de fazer uma harmonização energética do cérebro. Então, eu sei que eu tenho uma informação que, quando eu entro em contato, modifica beneficamente, através de uma ação que a gente chama de epigenética, ou seja, de uma resposta celular, ele vai fazer uma modificação benéfica na energia de um órgão, por exemplo, porque isso vai ter uma ação sempre numa coisa que a gente chama de corpo vital. E vai ter também uma ação, e aí vem a maravilha dos florais quânticos, ele também vai ter uma ação de atalho, de link com o nosso corpo mental, que é mais sutil, e o nosso corpo físico, que é mais condensado. Então, eu posso permear entre todos os corpos de energia e o corpo físico, utilizando a informação que está dentro do corpo. E é por isso que os florais quânticos são tão maravilhosos. E a minha experiência nesses anos todos, e a gente tem aí 17 anos de florais quânticos no mercado, e eu desde o início tenho utilizado, e a minha experiência com autistas, eu tenho para dizer para vocês que foi sempre muito positiva mesmo. Inclusive, eu tenho alguns casos que eu vou rapidamente falar aqui para vocês, até para vocês ficarem animados, né? Eu tenho, por exemplo, um caso de a filha de um fisioterapeuta, né? Cujos avós da criança, os pais desse fisioterapeuta, me assistiram, são da área da saúde, me assistiram numa palestra no interior do Paraná. E a partir daí a gente começou a fazer uma consultoria, né? Como eu falei para vocês, hoje eu faço orientações nessa área. Como eu tenho a especialidade também, eu sou especialista em nutrologia, eu também faço uma orientação de tipos ou de aconselhamentos na área alimentar e nutricional, mas sempre com a ajuda da nutricionista, do nutricionista, em função de ter uma personalização maior de cada criança, né? Então, por exemplo, a minha proposta sempre foi, dentro do autismo, o imenso cuidado que as pessoas têm que ter na área nutricional e alimentar com as intolerâncias alimentares, porque são terrenos biológicos muito alérgicos, né? Que tem uma hipersensibilidade ao que está aí sendo colocado, inclusive a toxinas ambientais e metais pesados e tudo mais. Então, vocês veem que a gente tem que realmente fazer uma abordagem bem... Mas este caso
especificamente, a criança tinha de 2 para 3 anos, e a gente começou a fazer uma orientação dentro dos pais, junto com outras terapias, né? Todas terapias bem naturais, mas tinha um neurologista especialista em autismo que atendia essa criança. Eles acabaram mudaram, teve algumas questões assim, que eles demoraram um pouco para voltar no neurologista. E quando voltaram no neurologista, após 2 anos dessa abordagem global, com a desintoxicação associando junto com a dieta, junto com os florais, que a gente intoxicou com florais também, para ser bem sutil, bem leve, e também com a nutrição, de incorporar nutrientes, né, e complementos alimentares adequados, além das terapias também, que são às vezes importantes, dependendo do caso, terapias como uma fonoterapia, às vezes a fisioterapia, né? Terapias ocupacionais, ecoterapia. Então, existe bem uma variedade de coisas que vai também ser bem personalizada. Mas essa criança, com essa abordagem bem ampla, eu vou dizer para vocês que me deixou até emocionada, que eu recebi um e-mail, eu acompanhei online eles por e-mail, e eu recebi um e-mail assim, ó, doutora Rosângela, nós agora voltamos no neurologista e ele disse que ele errou o diagnóstico, não é autismo. É óbvio que não se levou em consideração os 2 anos de propostas, né, de que foram feitas em relação a tudo que essa criança recebeu, para que ela conseguisse sair daquele espectro, ou pelo menos melhorar muito em relação a como vai se comportar perante a vida e as outras pessoas. E esse é só um dos casos, né, gente, que me deixou muito feliz. É óbvio que são pessoas que a gente vai acompanhando sempre, não é assim, tá, então agora tá bem, então come de tudo, né, Gabriela? Depois ela vai falar disso. Não é assim, né? É uma mudança geral e completa, até de posicionamento da família e das pessoas na volta e da escola, né? Hoje a gente tem a inclusão escolar e é fundamental que a escola esteja nesse processo. Eu tenho um outro caso que eu achei fantástico, aliás, casos muito interessantes que eu vou dizer rapidamente aqui para vocês, que foi até uma situação sui generis, vamos dizer assim. Eu fui dar uma palestra num congresso lá em Recife, que era até um congresso de saúde quântica, não sei se era chamado de congresso na época, acho que era conferência, sei lá, alguma coisa assim. Bom, era em Recife, tinha 1.700 pessoas, e aí eu fui dar essa palestra e terminei a palestra, foi a primeira palestra do dia. Eu terminei a palestra e comecei a vir um monte de gente atrás de mim, era um congresso que não era para profissionais da área de saúde, era para público em geral, e começou a vir tanta gente na minha volta que eu até fiquei assustada, sabe? Eu disse, nossa senhora, e agora? E eu me sentei numa mesa, num tipo de um quiosque, assim, onde estavam mostrando lá meus livros e tinha alguma coisa na área dos quânticos, tinha também a Kembe Clorela, que é uma clorela que eu gosto muito, que estava do lado, assim. Era um quiosque com coisas que eu tinha falado até por cima, assim, que tem como base, né, de tratamento. E eu me sentei na mesinha ali, gente, eu fiquei das 9 da manhã até as 5 da tarde, e eu só bebi água, porque era tanta gente na minha volta, que eu não conseguia nem sair dali. Bom, para encurtar a história, eu acabei meio que orientando mais de 200 pessoas naquele dia. Mais de 200 pessoas. E passou, isso foi em 2015, eu acho, 2016. Ali passou, né? E eu realmente eu não tive mais contato com as pessoas, porque eu orientei assim, até ficou uma outra colega minha, a doutora Monique,
que mora em Natal, do meu lado, ajudando nisso, e a gente foi orientando a do Sul, então vê, lá em Porto Alegre tem fulano, onde você é São Paulo, lá tem. Então a gente foi passando, né, as orientações, né, para várias pessoas, de onde é e tudo mais. E aí, até entrar em contato comigo depois por e-mail ou WhatsApp, mas basicamente eu fiquei muito tempo sem contato com esse povo, até sem saber, que na hora, na correria, a gente até não presta muita atenção quem foi, né, naquela correria. 1 ano e meio depois disso, eu fui dar uma palestra em Maringá, no interior do Paraná. E eu chego em Maringá, a gente foi falar de saúde mental, e eu notei, e a sala estava muito cheia, né? Era uma sala que não era muito grande, tinha mais gente do que cabia, e aí eu vi que no fundo da sala, né, tinha 2 pessoas que me chamaram a atenção. Uma senhora, né, que estava cadeiras a mais no fundo, e ela estava bem assim, espremidinha no fundo, e bem na minha frente, assim. E ela só fazia assim com a cabeça. Eu falava, ela fazia assim com a cabeça. E umas cadeiras para lá tinha um senhor, até muito bem vestido, de terno, gravata, e muito sério, assim, sabe? Que a gente não conseguia ler a expressão dele, que também eu senti alguma coisa, sabe? Que você sente quando as pessoas te olham, né? Bom, terminou a palestra, gente. Eu abri para perguntas e essa senhora pulou da cadeira e ela disse assim, eu vim aqui, doutora Rosângela, porque eu queria lhe agradecer publicamente. E eu olhei para ela, juro para vocês que eu achei que eu nunca tinha visto essa senhora antes, mas tudo bem. Aí ela disse assim, eu queria lhe agradecer publicamente. E aí ela conta que naquela confusão do pós-palestra em Recife, ela tinha ido nesse congresso, olha como é o sinergismo das coisas e como nada é por acaso. Ela tinha ido lá porque ela tinha uma filha na época de 8 anos, com espectro autista grave, né, que era, inclusive ela era não verbal, uma dificuldade muito grande, né, de atuar. E essa senhora era advogada, trabalhava nessa área do direito. E ela disse assim, olha, eu estava, naquele momento, eu estava tão necessitada de alguém que me desse uma luz, porque eu sabia que tudo que eu tinha feito pela minha filha até aquele momento não tinha dado certo, né? E eu me chamou a atenção a proposta do tema, né, saúde quântica, e ela saiu de Maringá e foi para Recife. E olha que eu moro em Curitiba, né? Você vê como são as coisas, né? E aí lá ela disse que eu atendi ela disse, a senhora foi tão gentil, me deu tanta orientação, tão rápido ali, me botou... E eu escrevi, então, tinha uns bloquinhos lá que eu fui escrevendo, e eu escrevi, assim, uma proposta inicial de uma terapia, falei de um livro que eu uso muito até como para as pessoas se darem conta, né, do que está acontecendo, então falei de um livro de dieta de um neurologista, falei de buscar uma ajuda na área nutricional e a Monique, que estava me auxiliando lá, então procura que lá em Maringá você procura o pessoal lá, assim, que é do pessoal dos quânticos. Tá, foi assim que aconteceu, gente. Esta senhora disse que nesse 1 ano e meio em que ela associou a parte nutricional, como a gente orientou, e associou os quânticos, e buscou um terapeuta holístico para ajudá-la, a criança passou a falar, diminuiu absurdamente as estereotipias, a criança se integrou na escola, e ela já estava alfabetizada. Então, assim, a diferença era tão grande. Ela disse que foi, assim, tão maravilhoso a proposta, que ela acabou indo fazer curso de culinária e ela abriu um bistrô, ela largou a profissão dela, abriu um bistrô, alguma coisa assim, onde ela conseguia, então, ficar mais tempo com a filha e também produzir alimentos que a filha poderia
comer, né? E ela começou a vender isso, né? E aqui é só para dizer rapidinho para vocês as possibilidades, né? Eu tô colocando para vocês as possibilidades. E esse senhor imediatamente falou, pois, doutor, eu também queria lhe dizer que através de uma palestra que a senhora deu na internet, aí no YouTube, sei lá onde é que foi, eu abri os olhos para isso, e lá também em Maringá, eu fui atrás, eu procurei, eu encontrei, né? Aliás, lá, eu até vou falar aqui publicamente, aliás, lá em Maringá nós temos um casal que é muito ativo nessa área comercial, e ele também dá muita palestra, que é o Nivaldo e a Terezinha, a Gabriela com certeza conhece, e o Nivaldo e a Terezinha ajudaram esse senhor também, o Nivaldo também é terapeuta e palestrante, e acabaram ajudando esse senhor. Então, você veja a grandeza da possibilidade que se abre quando as pessoas se dão conta que entram nessa vibração e onda de entendimento do que é possível, certo? Então, para encerrar, né, que já está mais do que na hora, eu só quero dar uma dica aqui para vocês de algumas coisinhas maravilhosas, tá? E aí eu vou falar assim geral, porque é algo que eu vi que tem uma influência muito grande em termos de família, tá? E eu vou botar um nome aqui, ó, consciêncios, tá? Vocês anotem. O consciêncios é uma fórmula floral dentro da linha desses florais quânticos. O nome da fórmula é esse, assim como o Bach fez a fórmula floral chamada Five Flower Formula, que é conhecido como Rescue, né? Em qualquer lugar do mundo você vai procurar o Rescue e tem os mesmos florais dentro, né? Então é uma fórmula. O Consciêncios é uma fórmula floral. Só que uma situação importante do Consciêncios que essa fórmula ela é industrializada para poder fazer esse colapso de onda. O Consciêncios, gente, ele aumenta a nossa autoconsciência, ele melhora a nossa autoestima, autoimagem, ele também faz uma espécie de melhora de rede neural. É como se conseguisse fazer uma conexão, tá? E isto ajuda a modular energeticamente o sistema nervoso autônomo, ok? O sistema nervoso autônomo é o que determina se você está ligada na tomada do estresse, né? Que quando você fica nervoso, angustiado, vai ter lá taquicardia, respirar mais rápido, vai ter aumentar a pressão, né? E aí a gente tem uma espécie de resposta ao que está acontecendo para o lado do lutar ou fugir, né? Então a gente fica pronto assim, né? Ou então, que é o outro lado do sistema nervoso autônomo, você relaxa, calma, mas fica alerta, né? Que é quando o parasimpático assume, você fica tranquilo, mas alerta, e você consegue resolver o que está acontecendo com você muito melhor. Então, o Consciêncios, ele é muito importante para modular energeticamente tudo isso, e ele faz realmente, comprovadamente, com centenas ou talvez milhares de pacientes que a gente já tratou, utilizando Consciêncios, ele faz a ampliação da capacidade de aprendizagem. E eu vou dizer isso para vocês porque eu tomo Consciêncios desde o dia que inventaram, faz anos e anos, daí uma década. Por quê? Porque quando eu me dei conta de que esse produto era capaz de fazer a rede neural, de manter a neuroplasticidade cerebral, eu, por mim mesma, disse assim, gente, para não ficar caduco na senilidade, é a melhor coisa do mundo, vou manter meu cérebro em ordem, né? E eu tenho utilizado desde o nenê até, né, a vovó de 100 anos, eu tenho proposto. E eu fiz até um slogan para esse floral. Tá? Eu acho ele tão maravilhoso que eu fiz um slogan. Como ele amplia a autoconsciência, eu digo assim, agora com Consciêncios, o sem noção tem solução. Não é verdade, gente? Fica aí a dica
tá? É muito simples de encontrar, são produtos de venda livre, né? E como eu digo, só fazem o bem. Eu acredito que eu, né, mostrei para vocês, ampliei aí as possibilidades e mostrei para vocês que a gente pode estar aí ajudando. E eu tenho certeza que a Gabriela consegue ainda mais juntar, né, tudo, né, Gabi? Passo a palavra para você. Maravilhosa. Aí vocês me dão uma responsabilidade para falar depois de doutora Rosângela. Então, obrigada, gente, parabéns. Vamos embora. Pessoal, muito bem-vindo, muito obrigada, doutora Rosângela. Magnífica, como sempre. Eu utilizo muito, não só nos pacientes, dentro do transtorno, como eu utilizo em mim. E eu até peguei para mostrar um que eu não vivo sem, que faz parte do meu dia a dia. Para eu estar agora palestrando, é o corretor anérgico. Eu vou escrever depois, a doutora Rosângela pode escrever aí. Eu passo no pulso uma gotinha e eu gosto ainda de fazer, passar em nome da cruz, sabe? Que a gente faz uma proteção, como também é bom passar aqui no terceiro olho. O corretor anérgico é uma frequência de cobre, ouro e prata. Então, além dele te imunizar no sistema imunológico, ele também equilibra a sua energia, para que você não entre na energia do outro. Porque, às vezes, vem a pessoa com uma energia, ai, eu não gosto dessa menina. Essa menina vai falar, ela é enjoada. E, às vezes, aquela energia do pensar do outro atrapalha o seu pensar. Então, isso primeiro, que a gente não quer entrar na energia de ninguém, a gente quer doar energia, a gente quer doar informação e que essa informação seja clara e chegue a todos vocês. Então, eu utilizo no dia a dia e eu passo muitas vezes para as mães dos autistas. Imagina, eu convivo com elas há muito tempo, eu sei o que é, eu atendo, fico 2 horas com a criança dentro do consultório, ela está no dia a dia. E é muito difícil você ter a energia ali equilibrada dentro de um espectro, dentro das mudanças comportamentais das crianças. Nem sempre a gente está bem para isso. Então, eu também uso os óleos essenciais, como a doutora Rosângela falou, eu vou falar isso ao longo da palestra, né? Porque a gente está aqui não só para dizer o que eu uso ou deixo de usar, mas para trazer vocês para uma linha de raciocínio. Mas esse óleo essencial, por exemplo, eu mesma crio os meus próprios óleos essenciais. Hoje, Gabriela, você indica eu criar como nutricionista, como terapeuta quântico, como Ian criando dele, como doutora Rosângela. Eu sempre acho que a gente é capaz de tudo, e é por isso que nós temos que, quanto mais informação e mais conhecimento, mais possibilidade da gente ampliar esse leque. Então, eu criei um óleo, né, a formulação, e o meu amado Wagner, minha paixão, acupunturista, radiestesista, apometria e constelador, ele elaborou, né? Ele juntou, ele fez a sinergia e levei para utilizar nas crianças. E eu atendo grupos fechados em Belém, com a minha amada Silvia, que organiza esses grupos para mim lá, e ela atende comigo. E a gente já faz esse trabalho há mais ou menos 3 anos, de 2 em 2 meses eu atendo o grupo fechado. E ela participa de todos os atendimentos. Terminamos os atendimentos chorando, se abraçando, emocionadas, porque é muito lindo você ver o antes e o depois. E toda vez que eu passo para atender esses grupos, eu sempre acho que vai ser a última vez que eu vou vê-los. Não sei se eu vou retornar, se eles vão gostar, se a dieta, se eles vão conseguir fazer a proposta de mudança. Então, para que eu possa retornar, eu sempre peço para todo grupo, me deem material. Tragam para mim material. E qual é o material? Exame de sangue. Quanto mais material vocês me derem, mais eu poderei ajudá-los. Se vocês me dão índices laboratoriais, eu posso tentar ajustá-los. Quem sou eu? Mas pelo menos pensando junto, a gente cresce. Então, se eu vejo que o ácido fólico está muito baixo, eu vou trabalhar. Se o zinco, o selênio, o molibdênio, o potássio. Então, assim, quando nós temos informação, nós temos capacidade de poder mudar isso. E aí, eu levo esses olhinhos para a Silvia lá, para a gente aplicar nessas crianças. São resultados, e a Silvia, sei que está aqui,
e eu não posso, né, inventar isso, da mãe filmar a criança fora de controle, num ataque de fúria, e esta criança, após a utilização não só da mudança da dieta, tudo mais, naquele ataque, utilizando o olhinho no terceiro olho, a gente pede para passar no terceiro olho, esfregar 1 minuto, passar na tireoide, aqui até na medula, por 1 minuto, e mais no sistema digestório, até dentro do umbigo, peço para botar uma gotinha. E a mãe filma a criança, e a alteração da criança comportamental é magnífica. E esse óleo é um combinado de óleos. Mas, Gabi, eu não tenho ainda essa segurança para combinar óleos. Compre óleos prontos da Eora, que é uma marca maravilhosa, que tem rosa mosqueta. Depois eu vou escrever o nome da Eora. Lá tem pronto. Não, eu quero que o Wagner faça para mim. Então, Wagner também faz e também entrega. Ele é do Rio de Janeiro e isso vocês teriam que conversar. Mas nós podemos utilizar frequências. O que eu quero dizer é que eu uso a frequência vibracional e eu também utilizo a frequência dos óleos essenciais. Como eu também utilizo aqui em mim um floral de Bach. Esse floral de Bach para trabalhar o meu mental. Porque teve pandemia, porque nós estamos expostos, porque a gente fica vendo um monte de notícia ruim, porque a gente acha que tudo é muito maior e tem gente que negacionista, que não acha que não tem nada, e que a gente desequilibrou um pouco. Então, eu posso trabalhar o mental, eu posso trabalhar meu físico, como eu posso trabalhar o meu emocional, com várias frequências, porque pelo que o Ian falou, e a doutora Rosângela, nós somos energia. E se a minha energia desequilibrar, eu desequilibro o meu físico também. Então, na verdade, gente, eu quis trazer isso, eu também tenho equipamentos, tá? Isso aqui é o ILIB, como ela falou, nós temos também como trabalhar a energia com equipamentos. O ILIB, ele é um equipamento que vai na sua artéria radial com um infravermelho de 100, tem até de 300, eu só utilizo de 100. E o que ele vai fazer? Ele vai liberar o óxido nítrico, estimular a liberação da saída das enzimas antioxidantes para limpar o seu terreno biológico. Eu utilizo isso aqui no dia a dia dos meus pais? Não, eu utilizo quando ele entra no meu consultório. Para limpar o terreno, para estimular o terreno e jogar minha suplementação. Para que o suplemento e a minha proposta trazida possa ter resultado mais rápido para aquela família que me procurou. Então, tem gente que utiliza isso, né, um protocolo a longo prazo, com vários... Não, eu tenho já um outro pensamento, mas são esses pensamentos que se cruzam e que formam um pensamento definitivo ou, de repente, um protocolo. Então, o que hoje eu trouxe para vocês, que eu acho que, assim, pode ajudar, talvez, para os profissionais da área de saúde que estejam nos acompanhando, para os pais dos autistas e para os parentes, né? Ou então para os curiosos. Eu vou compartilhar com vocês as perguntas que chegam sempre no meu consultório ou nos meus atendimentos em grupo. Como funciona o seu tratamento, doutora Gabriela? Em que você se baseia? É a primeira pergunta. Por que seu tratamento tem que ser melhor do que o tratamento de fulano de tal? Então, ok. Como oferecer alimento saudável para o meu filho se ele é seletivo? Quero ver o que você vai fazer. Que é assim, eu já enfiei o dedo na minha cara. Como dar suplemento para meu filho se ele precisa de remédio controlado? E aí? Ele precisa de risperidona e você está falando para eu dar esses florais. Mas como é que eu vou fazer? Outra coisa. Meu filho tem muita estereotipia. Você acha que pode melhorar, nem que seja um pouquinho? Porque ele não para. E aí? Você vai conseguir melhorar a estereotipia do meu filho? Meu filho, além de autista, tem síndrome de Down, é alérgico múltiplo, celíaco. E aí, você vai conseguir tratar o meu filho com todas essas situações? Porque é muito fácil quando você pega só um autista. Meu filho apresenta muita ecolalia, dislalia. Isso tem cura? Isso melhora? Um dia ele vai falar igual a você, faladeira? O diagnóstico do meu filho já está fechado como autista. É possível reverter? Meu filho apresenta 6 dos sintomas clássicos na detecção do autismo. É possível reverter? Então, gente, são as perguntas clássicas, diárias. Eu atendo muitos pacientes no transtorno, síndrome de Asperger, transtorno, apraxia global, TEA, autismo, porque assim, erro inato, a gente está ganhando o diagnóstico.
mas às vezes não tem solução. E o meu paciente, quando chega no consultório, o autismo não tem cura. Então, assim, às vezes é tão difícil, né? Você já chega com um diagnóstico, você chega dizendo que é APLV, que é um alérgico múltiplo, que é FPAS. Nós temos siglas, nós temos números, mas nós não temos solução. E nem cura, e nem projeto de cura. E se falar cura, nossa, essa não presta. Ela falou, ela deu a entender que pode ter cura, essa não presta. Então, existe uma barreira. E aí eu vou começar a responder rapidamente, é claro, todas essas perguntas diárias dentro do meu consultório. Por que o seu tratamento é diferenciado? Por que eu devo ficar com você e não com a tia Joana? Porque eu acredito na cura, porque eu só acredito na saúde, porque a doença é um estágio que é um chamado para o resgate da sua saúde. Porque se ela não vier, gente, você não tem oportunidade de mudar. Você vai continuar repetindo os erros. Você vai continuar dando a mamadeira açucarada. Você vai continuar fazendo aquilo que levou à doença. Ou então até você, mãe, que está muito estressada, que está se alimentando mal. Às vezes a criança vem para te modificar. Vem para nos desconstruir, para nos reconstruir. E como eu conheço toda essa linha energética, a fitoterapia, os florais, a homeopatia, e a energia muda a nossa energia. E eu tive essa oportunidade, a honra de participar do tratamento dessas crianças e a modificação do campo familiar e a melhora das crianças. Então, eu não posso dizer para você, eu só acredito na saúde. Ah, mas a do meu filho está demorando muito. Tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Mas você tem uma prova. Tá? E eu conto muito essa historinha. Você tem uma prova lá, e aí na prova você vai, tem um sonho maravilhoso com Deus, fala assim, nossa, sonhei com Deus, ele disse que eu vou tirar 10 na prova. Porque Deus é onipotente, é onipresente, é a inteligência suprema, porque eu estou conectado com ele, porque eu sou assim com ele. Aí vai a Sheila, estudou, também teve o mesmo sonho com Deus, que é onipotente, é onipresente, que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só que ela estudou e ela foi fazer a prova. Qual a chance? Você ou ela passar? Então, a informação tem que estar aqui dentro. O estudo é de vocês. Então, a modificação desse campo, o correr atrás é de vocês. E eu sou uma professora, como a doutora Rosângela Irã, trazendo tudo o que a gente aprendeu e viu na prática, e não só na teoria, conduzindo vocês. Agora, quem estuda para a prova é o aluno. Eu sou a professora. Tem aluno que tira 10, tem aluno que tira 5. Mas estuda mais para tirar 7, para depois tirar 10. E assim, o bom é inimigo do ótimo. Eu sou a favor do bom. Vamos no bom primeiro. Não dá para ser tudo 100%. Então, vamos para a segunda pergunta. Como oferecer alimentos saudáveis para o meu filho se ele é seletivo? Gabi, ele só come branco. Vem você nesse teu blá, 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 blá enjoado, mas meu filho só toma a mamadeira de Pediasure. Meu filho só toma mamadeira do leite hidrolisado. E aí, o que eu faço? Você vai dar a mamadeira do Pediasure. E como que você vai fazer isso? Você não vai mudar, você não é radical com você. Você, quando quer comer açúcar, ciente de açúcar e fala, coitadinha de mim, como eu tô cansada, porque o meu filho é autista, porque eu tô... E você dana no açúcar, aí quer que a criança mude geral. Não. Você vai pegar isso tudo no curso, eu vou ensinar para vocês com todo carinho, com o livro, tem um livro escrito, a doutora Rosângela tem livro, a gente vai compartilhar, o Ian tem cursos extras para vocês fazerem, então nós vamos compartilhar tudo nesse curso que possa conduzi-los à melhora, né? A situação. Então, o que acontece? Eu vou pegar e ensinar você a fazer o leite de inhame. Não existe ninguém que é sommelier de leite Pediasure. E ao invés de você botar 300 ml de água, você vai botar 270 ml de água e 30 ml de leite inhame. Com menos medidas, você põe 8 medidas de Pediasure, você vai botar 5, 6. Sacode, dá para a criança tomar. E assim ela vai mudar. No dia seguinte, você aumenta para 50 ml do leite de inhame, diminui o Pediasure. E vai, quando você vê o seu filho está tomando leite de inhame. Ah, não, Gabriela, mas eu ponho Nescau também. Você vai botando primeiro leite de inhame, porque você está dando nutrição. E a partir do momento que você der nutrição, você está nutrindo o cérebro. Nós vamos modificando
aos poucos, dentro do que existe, dentro do universo que ele aceita. E naquele universo eu também já estou neutralizando com floral, com essência vibracional, com fitoterapia, harmonizando um sistema para que ele ressone com os alimentos que eu venho propondo. Porque não dá para você modificar e você querer um resultado imediato. Calma, a gente chega lá. Terceira pergunta. Como dar suplementos para o meu filho se ele precisa tomar remédios controlados? Você vai continuar com os remédios controlados. Não é isso agora. Primeiro traga o universo. Isso aqui nunca vai atrapalhar você dar um remédio controlado. Muito pelo contrário, essa é a chance que você tem de diminuir doses de um remédio controlado no futuro. Não é agora, não se muda nada de um dia para o outro. Mas se você não tiver uma arma para ir contra os remédios controlados, como você vai livrar o seu filho dos remédios controlados? Se eu estou te dando uma chance de melhorar o biocampo, a ressonância dessa criança, para que no futuro ele possa estar com a química cerebral dele mais ajustada. Então, isso te dá chance, no futuro, de diminuir. E isso ressona. A homeopatia e um alopático. Quem ganha o terreno? O alopático é mais forte. Mas a homeopatia está ali para que um dia aquele alopático seja em menor número. É o nosso desejo, é o nosso sonho, de que ele use menos bioquímico e coma mais comida de verdade. Meu filho tem muita estereotipia. Como melhorar? Gente, vamos pegar aqui que vocês têm isso, criança normal. Criança arranjando os dentes. Criança dormindo com o olho entreaberto. Isso é uma estereotipia. Teu marido que ronca. Isso não é normal. Então, ele é autista, ele não é autista. E a criança que baba? E a criança que não mastiga? E a criança que trava os dentes? E eu tô falando do adulto também, né? Porque é adulto que ronca. Quando nós saímos do equilíbrio, quem ajusta... Deixa eu botar que tem gente chegando. Quando você sai do equilíbrio, na química cerebral, existe um controlador do equilíbrio, chamado dopamina. É um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele traz ajuste, ele traz equilíbrio, ele traz euforia, ele traz alegria, ele traz prazer. Obviamente que estes neurotransmissores não estão corretos. Mas esses neurotransmissores e 30 mensageiros são produzidos no intestino. Se a Tia Gabi é nutricionista e a minha proposta é tratar o intestino das crianças profundamente, vocês vão passar por um tratamento profundo de intestino, que é o segundo cérebro. Mas se você parar de comer, o primeiro morre. Mas que a chave, o gatilho dos neurotransmissores produzidos por neurônios intestinais são a chave desses neurônios cerebrais. Então, eu vou estar trabalhando para equilibrar a química cerebral com a serotonina, com a dopamina, ocitocina, relaxina. Então, gente, a gente vai estar tratando para modificar. Eu tive uma mãe, adoraria que ela estivesse aqui, ela levou o filho babando, e ele babava muito, ele veio com babador. Eu falei, ele vai parar de babar amanhã. E ela falei assim, uma semana, a gente, bem, né, brincando, isso vai parar do intestino. E ela falou, como que ele parou de babar? Porque é um equilíbrio neuromodulador. Isso vem do intestino desequilibrado, permeável, furadinho, com muco, instável, com muita bactéria do mal, pouca bactéria do bem. Equilibrar a microbiota, também estaremos equilibrando a barreira hematoencefálica. Outra pergunta. Meu filho, além de Down, é alérgico, múltiplo celíaco. Gente, nós trabalhamos por partes. A comida saudável é para o senhor de 80 anos, é para a Tia Gabi, é para o autista, é para o síndrome de Down, é para o celíaco, para tudo. A comida saudável, e por isso que eu escrevi um livro, Nutrição Funcional para Alérgicos, porque neste livro aqui, em Receitas Simples, é um livro para leigo, eu escrevi para a mãe do autista. Eu nunca achei... Na verdade, isso era um manual para vocês ganharem num tratamento, que vocês saíssem tendo receitas, que vocês saíssem tendo orientações sobre alergia alimentar. Nem achava que ia ser um livro. E aí, o que acontece? Esse livro aqui, simples, que você pode estar introduzindo no dia a dia, o que nós vamos fazer? Não tem nenhuma receita que possa desencadear em alguma alergia, porque quando eu escrevi era para todos os grupos. Porque se eu quero inserir, se eu quero chamar, se eu quero união,
eu não posso desunir, eu não posso ter uma receita que um celíaco não possa comer. Eu não posso ter uma receita que o síndrome de Down não possa comer. Eu não posso ter uma receita que a tia Gabi não possa comer. Então, nós precisamos incluir e parar com a exclusão. Isso é inclusão. Então, dentro do campo, obviamente, se eu tenho um paciente que tem um laudo celíaco, óbvio que com ele eu vou ser mais severa com glúten. Talvez um outro paciente, em um tempo mais curto, volte, porque aqui o meu objetivo é ser nutricionista. Porque o autista não pode comer glúten pro resto da vida. O seu, porque o meu, se tiver bom, vai comer. Então, assim, o meu objetivo é tratar para que ele possa devolver tudo e ter a vida igual a de todos. Por que isso enfatizado? Aonde? Porque tem um protocolo, porque tirou e ficou bom, mas será que tratou com bioenergia? Será que tratou com IAN? Será que trouxe equipe multidisciplinar para trabalhar em todos os campos? Por que você crucificar um ser vivo e não, você não vai comer mais? Então, é óbvio que eu também não vou trazer se não estiver equilibrado. Mas o meu objetivo é harmonizar o sistema para devolver tudo. E se comer muito, vai estragar. Água mole, pedra dura. É isso aí, pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. A pessoa não quer falar bonito, não fala. Por isso que eu falo fácil. Então, gente, nisso tudo que eu quero trazer para vocês é entender, nós somos um indivíduo perfeito, que chegamos com todas as capacidades, com todas as possibilidades de vida e que precisamos harmonizar um sistema que está desarmonizado. Mais uma pergunta que vocês veem, eu sei que só faltam mais 3 para responder vocês, para a gente abrir para as perguntas. O meu filho apresenta muita ecolalia e dislalia. É possível reverter? Gente, a criança, ela tem que escutar o som. Escutar para decodificar e reproduzir. Agora, imagina uma criança que está com o nariz escorrendo o dia inteiro. A criança que está com o ouvido coçando, coça a garganta. A criança que liga o som da televisão bem alto e dá uns faniquitos. Grita. Será que este eixo dela está bom para ela escutar corretamente e decodificar corretamente? Será que o intestino está subindo pelo nervo vago? Será que o nervo vago, eu não vejo ninguém falar de nervo vago para vocês, e eu quero trazer essa informação da síncope vagal? Será que esse nervo vago está trazendo neurotransmissores ou está trazendo toxinas, bactérias, patógenos e você começa a ranger os dentes? E você trava, você baba, você ronca? Será que você mais sujeira tem na cóclea, por onde entram os neurotransmissores que se abrem na hipófise, que fazem a neuromodulação? Será que você tem mais neurotransmissor ou mais sujeira? Como que as crianças seletivas estão se alimentando? Às vezes elas estão tomando muito remédio e o remédio cria uma desbiose automática, porque é químico, porque é forte, porque o Clostridium cresce. Mas eu dei albendazol, eu dei anita, eu dei fluconazol, mata hoje, nasce amanhã, gente. Ele continua com a mesma dieta, com o mesmo remédio, morde, assopra, morde, assopra, morde, assopra. Vamos mais uma pergunta. Então, trabalhar a limpeza do campo. E eu vou ensinar isso, como que a gente pode, coisas muito simples, gente. Muito simples para limpar, para diminuir essa carga tóxica de subida para essas crianças. O diagnóstico do meu filho está fechado. É autista mesmo. E agora? Gente, tem pacientes com câncer que estão curados. Tem pacientes diabéticos que estão curados. Tem pacientes com erros inatos que estão curados. Mais uma vez eu digo para vocês, acreditem na saúde e façam por onde, procurem essa saúde. Porque eu acredito e eu já vi muita coisa linda e me sinto muito honrada e passo aqui com muita emoção e com muita verdade para vocês de quem viu coisas fantásticas acontecerem. E a última, o meu filho apresenta 6 dos sintomas clássicos na detecção do autismo. Se eu reverter, é possível? Então, dentro dos sintomas clássicos, para quem não tem crianças autistas ou profissionais, então eles englobam, né? Quem dá o diagnóstico nunca sou eu, é o neuropediatra ou o pediatra, mas essa criança já passou por N profissionais. Passou por psicólogo, por fonoaudiólogos, por pediatras, por neuros, por nutricionistas, e até eles fecharem esse diagnóstico. Mas dentro do fechamento desses 6 sinais, né? Por exemplo, ele não olha nos olhos, ele tem uma frieza
nas emoções, um riso, né, desconexo, ele gosta do mesmo brinquedo, não tem medo de nada, não tem entendimento sobre o medo. Então, existem comportamental na comunicação verbal. Então, quando a criança se encaixa dentro desses tópicos, ela é considerada, né, quando passa de 6, considerado um autista. E aqui é um pensamento que, para eu encerrar com vocês esse momento agora meu, que eu quero deixar para vocês. Nessa minha jornada, desde 2014, compilando estudos e anotando, e para poder ajudar os pacientes, eu comecei a pedir muitos exames de sangue. Claro que não pedia em 2014, eu fui entendendo isso depois. Então, recebendo muitos exames de sangue. Agora, imagina um grupo de 40, não são todos autistas, por favor, mas atendendo, então eu tenho muitos números, né? E fui reparando que dentro dessa minha solicitação de número, tem mãe que me xinga, fala, pelo amor de Deus, você fez uma sangria no meu filho. Mas quanto mais dados vocês me derem, melhor para eu poder avaliar. Mas que dentro desses exames solicitados, 10, sempre, no grupo avaliado, 10 se apresentavam desajustados. Sempre os mesmos 10. Quando tinha os 10, estava muito, tinha estereotipia, babava aí, balançava, batia na cabeça, puxava, ele tinha tudo, tudo. E quando a criança apresentava 4 dos 10, a maioria que estava enquadrado, a maioria, gente, isso estatisticamente, por favor, isso não é uma regra, mesmo porque eu estou trazendo esses pensamentos para dividir com vocês, tá? As minhas comprovações compiladas ao longo desses anos de atendimento. Então, é a medicina baseada em evidências clínicas, tá? Então, o que acontece? Desses 10 desajustes laboratoriais, a criança ou apresentava com muito conectada no autismo, menos no grau, o grau do autismo mais elevado. E aquelas que apresentavam, não chegavam a apresentar os 10, mas elas tinham sempre os mesmos 10 desajustados. E eu não vejo isso como material para... Ele vinha com laudo no meu consultório de autista, mas esses dados não são nutris, que eu amo por vocês estarem aqui. E médicos, e a doutora Rosângela está aqui, porque essa é a troca, porque ela estudou fisiologia, e ela pode me levar a um entendimento muito maior, porque eu muitas vezes, por não ter, né, eu não fiz uma faculdade de medicina com a fisiologia intensa ali, então, mas eu corri muito atrás, fui muito curso para entender, porque eu fiquei muito sozinha por muito tempo. Então, eu só vou trazer 2 desajustes para vocês entenderem. A serotonina não vem, eles vêm com laudo, eles passaram por médicos, por isso e por fonos, mas ninguém solicitou. Mas ele tem um laudo fechado e às vezes tem um projeto do laudo. A serotonina, e eu fui avaliando, porque o paciente que estava bem, ele chegava no número, vou aqui botar o número de 100, ele tinha 100 de serotonina. E esses autistas muito desajustados me apresentavam 1.500, 800, 900 pontos de serotonina. Pasmem! Ele tem a serotonina, que é um neuromodulador cerebral, que vai trazer autoestima, que vai trazer prazer, que vai trazer, que mais? Otimismo, energia. E ele me apresentava uma serotonina. Eu fiz exame de sangue, eu não fiz exame de serotonina, gente, fiz exame de sangue. Então, essa serotonina estava no sangue, e a serotonina é produzida no intestino. E o intestino estava arregaçado, gente. E a serotonina não estava sendo conectada e levada pelo nervo vago para fazer a neuromodulação. Será que essa criança que foi diagnosticada como autista, que tem uma serotonina de 1.500, de 800, de 750, quando uma normalidade é 100, média, tá, gente? De 70 a 140. Mas quando ela deveria estar num número que ela está muito aquém, ela não está próxima, ela não está 200, ela não está 150, ela não está próximo. E isso não é questionado por muitos profissionais. E aquilo me assusta e, mais uma vez, me faz ir a favor em busca da cura, em busca de acreditar na saúde, porque isso é muito desajustado. Então, eu vou falar de outro para terminar, do ácido fólico. Essas crianças não metilam ácido fólico, elas recebem, aí vem o Nós Nutri, enchendo essas crianças de ácido fólico, Nós Nutri, botando suplemento.
ela tem que metilar. O ácido fólico, ele precisa passar por um processo de metilação, mas ele precisa de fígado, ele precisa, a mulher quando está grávida tem que tomar ácido fólico para fazer o tubo neural. Nós precisamos de ácido fólico para o tubo neural. Só que o ácido fólico, lá na transformação dele, não vou ficar pegando isso no pé de vocês, mas ele, de repente, ele vai ajudar a homocisteína a virar metionina. Peçam homocisteína nos exames. Ninguém nunca pediu, gente. A homocisteína é extremamente fora do padrão. E se eu não tenho a metionina, eu não tenho a SAMe, não tenho analgesia, não tenho calma, não tenho concentração, não presto atenção, não aprendo. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que eu tive a oportunidade e a chance de ver que a química cerebral dessas crianças estão muito desajustadas. E quando conseguir, com equipe, com ajuda, com vocês, com os pais, com os colegas, com as trocas, com o estudo, que é 24 horas eu estudando isso aqui para entender, porque isso me desperta muita emoção e eu fico muito emocionada em falar disso. Eu vi essas mudanças desses índices laboratoriais e, claro, que eu fiquei e vi a mudança comportamental dessa criança. E aí, no curso, junto com a doutora Rosângela, junto com o Ian, que nós vamos trazer todas essas conquistas, todas essas análises, isso que foi avaliado e que às vezes está ficando guardado. E eu estou me sentindo muito honrada de poder trazer isso para vocês, porque às vezes aquilo guardado, né, fica fechado por um grupo, para os meus pacientes. Eu não quero, eu acho que isso tem... Eu amei saber que tem alguém de Angola aqui, amei saber que tem gente do Pará, que tem gente do Rio, que está todo mundo conectado. E muita gratidão, a pessoa é faladeira, desculpa, mas, né, a gente tem que passar a informação. Abro aí o áudio para Ian, doutora Rosângela, obrigada. Vocês são maravilhosas, maravilhosos também. Quero falar uma coisinha aqui, eu quero agradecer a fala das doutoras maravilhosas, essa complementação, né, para a gente ter mais riqueza na nossa apresentação. E queria deixar em aberto, para quem quiser fazer alguma pergunta, vocês podem mandar ou pode acenar, porque tem muita gente na sala, e se alguém quiser fazer alguma pergunta específica sobre alguma coisa que ouviu, se quer tirar alguma dúvida, a gente vai abrir mais ou menos uns 10 minutinhos para perguntas, porque tem coisas ainda, tem surpresas que a gente vai trazer mais para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho aqui 2 perguntinhas do início da live, mas eu vou dar continuidade. Alguém quer falar alguma coisa por enquanto? Alguém quer perguntar algo? Se pronuncie. Puxa o áudio aí e pode fala. abrir o áudio e alô, mandar ver. Quem está falando? Me fala que eu abro o áudio. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Raviele Pascoal. Ela fala o seguinte: em relação ao autista com convulsão, Para quem? Para mim? Para a doutora Rosângela? Para o Ian? Acho que é para os 3. Quem quer? Eu vou falar aqui, porque eu tenho muito autista com convulsão. Eu tenho bastante. E vou dizer para vocês, gente, trabalhos lindos. E quem descobriu isso não fui eu. Foi uma aluna de pós-graduação, eu falando que eu gosto muito de um suplemento de oxigênio, óxido de magnésio, e que ele fazia uma transformação muito grande no refluxo da criança, na azia, e que a criança mudava muito quando eu aplicava esse óxido de magnésio, um suplemento baratinho, facinho de vocês encontrarem uma farmácia de manipulação. E essa aluna aplicou num paciente que convulsionava. No dia seguinte, ou sei lá, uma semana seguinte, eu não sei quanto tempo, ele parou de convulsionar. E ela ficou por 4 meses. E eu falei que eu não poderia dar esse suplemento a longo prazo, porque ele oxigenava demais a microbiota. E a microbiota não é oxigênio, mas que ele trazia uma harmonia para o sistema. E aí ela ficou preocupada, porque ela foi aluna e ela tirou, eu não estou sabendo de nada, e ela tirou do paciente. E o paciente 3 dias depois voltou a convulsionar. E ela voltou e me ligou e falou, me ajuda, atende ele para mim. E eu passei a estudar mais óxido de magnésio e fui aplicando em outros pacientes, porque foi ela que descobriu isso.
e as convulsões foram parando desses pacientes que eu apliquei o óxido de magnésio. Claro, existe uma dosagem por quilo de peso para cada criança, né? Não saiam aplicando disso, mas no curso eu vou falar sobre isso também. Então, eu vi muitos resultados lindos, lindos, porque trabalha o nervo vago e porque trabalha a oxigenação da microbiota. Então, a resposta na síncope vagal que eu quero falar na aula. Mas acho que a doutora Rosângela, aí, como médica, pode trazer até uma informação mais abrangente. Teria uma relação com a... Eu tenho uma... Teria uma relação com a carnitina, a L-carnitina? Não, eu vejo muito mais na microbiota, muito mais na síncope vagal, que eu vejo, né? Pode até ter e eu não entrei nessa linha de estudo. Mas o nervo vago é uma via de mão dupla, né, doutora Rosângela? Então, ele é o fofoqueiro. Ele conta a fofoca de como que estão os órgãos e o sistema manda uma resposta muito estimulada, dependendo da fofoca que ele contar. Então, às vezes, ele manda muito suco gástrico. Às vezes, ele manda produzir muito muco, porque é uma resposta mediante ao que está acontecendo aqui dentro. Bem, é isso que eu venho anotando. Não vi, pode ser que tenha. É por isso que tem que ter o curso. O que eu ia falar em relação à convulsão, qualquer situação, não apenas, tá, no caso dos autistas, mas uma das nutrições, ou um dos nutrientes celulares, né, que a gente utiliza para ajudar realmente a estabilizar o cérebro, é o próprio magnésio mineral. Então, o óxido de magnésio, ele é uma composição, né, de magnésio com oxigênio, falou que, na verdade, é uma oxidação ali, bioquimicamente falando, mas o que realmente é um composto que tem também riscos, tem efeitos, a gente não pode achar que é natural e pode tomar sem um acompanhamento, como disse a Gabriela. Agora, assim, o que eu faço dentro da minha linha das informações para ter uma resposta, eu uso os florais que modulam o cérebro, que é o Mentalis, e utilizo o magnésio Ion Quantic, que é uma oligoterapia feita à base de magnésio, gluconato de magnésio. Esses dois juntos, eles fazem também ao longo do tempo, ele não tem um efeito muito rápido, mas eles também fazem uma modulação das convulsões de qualquer natureza. A gente tem notado isso. Como eu falei, não tem um efeito rápido. E tem que lembrar que tem que personalizar. Mas eu tenho usado o Mentalis com o Quantic 3 a 4 vezes ao dia. São gotas, a gente usa gotas sublinguais ou direto na boca, ou até pode botar na água e ficar bebendo durante o dia as doses da água. E eu faço mesmo isso, ó. Aqui eu faço meu copo pela manhã, um desses, aí na metade do dia eu já repondo, e antes de dormir, um pouco antes, quando eu vou me recolher, eu já faço mais um pouquinho daí menor, e eu coloco todas as gotinhas lá dentro, né? Eu uso uns 25, né? Mas é para a gente ficar bem, né? E aí a gente faz assim, chacoalha, né? Mexe, cada vez de tomar, bota um gole na boca, bochecha, engole, que é para ficar o contato da informação, né, na boca. A água, ela consegue captar as energias e deixa a energia ali. Então, eu tenho feito ou assim, ou a gente orienta da forma que é mais razoável de se usar o produto, né? De acordo, não atrapalhe o que a pessoa está fazendo, né? Mas eu vejo que o Mentalis com o magnésio pode ter grandes resultados junto, e eu acredito até que se usar junto com o óxido de magnésio, eu nunca experimentei, mas se usar deve ter até um resultado maravilhoso. Né? Maravilhoso. Eu uso os dois e assim é magnífico. E eu uso em mim, tá, gente? Eu uso o Meg Catal, que é da Catal Med. É maravilhoso. É fantástico. E digo mais, é bom para hemorroida. Pessoal, eu tenho pacientes que falaram que é muito bom. Diga, Ian. Pessoal, a gente está com o tempo um pouco esticado para ficar uma coisa bem
diversificada, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir para mais 2 perguntas, tá? Eu tenho aqui 2 perguntas que foram feitas no início, eu vou abrir para mais 2 perguntas que podem ser direcionadas aí. Essas 2 perguntas que vieram no início foram para mim, falando sobre o conteúdo que eu trouxe. E se alguém quiser fazer alguma pergunta para a doutora Rosângela, eu vou abrir essas 2 perguntinhas para ela. Se alguém quiser fazer algo direcionado para o que ela trouxe, para os frequenciais, para o que a gente está tendo aqui, vocês podem ficar à vontade. São 2 perguntinhas, para que a gente possa depois dar continuidade, porque a gente tem que ir por conta do tempo, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Rosângela? Eu quero fazer uma pergunta, sim. Eu sou caí de paraquedas. Eu sou Maria do Carmo de Luanda, sim. Okay. Olha, eu ouvi dizer sobre vocês aí, enquanto na conferência, falando sobre aromaterapia. Eu sou aromaterapeuta, eu trabalho aqui em Angola só com os óleos essenciais, porque não tem os florais quânticos. Eu ouvia falar, eu estou aqui há 11 anos, há bem pouco tempo que eu ouvia falar sobre os florais quânticos, mas aqui a gente não tem acessibilidade nos florais. Como eu poderia trabalhar com os óleos essenciais, uma vez que é um assunto novo, né? Nunca tinha ouvido falar que é possível, até não vejo referência sobre o autista, porque aqui ainda vê muito como uma doença, não é como um espectro. Também há pouco tempo comecei a aprender sobre essa diferenciação autista. Acho que é muito inicial, trocar, não tem acesso, tem vergonha de expor o filho. Então, como que eu posso trabalhar com aromaterapia? Mas eu quero, principalmente, apesar de mentoria, ou entrar num grupo, estar em contato, porque é um trabalho muito lindo que se vê e que se pode ser feito, mas para quem vai começar, ele vai começar do zero, eu tenho que começar pelos recursos que eu tenho, que são mínimos, né? E um deles é minimamente a aromaterapia, né? Então, eu acredito que é para a gente começar a fazer. Já que você já trabalha, né, com isso, você já tem o acesso e já conhece os óleos, vai ficar tranquilo você conseguir isso, né, de aplicar dentro da prática que você já tem a aromaterapia. Nós temos aí, eu acho que talvez o melhor até seja que a Gabriela fale, nós temos cursos que falam da aromaterapia, mais voltado para tipos de atendimento. E eu tenho no meu, se eu não me engano, tá no meu Facebook. Diz ela que eu estou numa aula, se ela pode esperar, eu ligo, coloco terminar. Eu acho que no meu Facebook ou no meu YouTube, ou nos dois, eu tenho um podcast, um áudio, em que eu falo da união da aromaterapia com os florais quânticos, que seria interessante como base até para as pessoas assistirem, que é justamente sobre autismo, o enfrentamento do autismo. E eu acho que a Gabriela está sabendo de algum curso mais específico para isso, Gabi? Eu acho que você tem curso disso, não tem? Não, na verdade, eu já fiz muitos cursos. Para quem gosta, né, do assunto, eu acho que um curso que é online e está em tudo, é o André Ferraz. É um curso online que todo mundo entra, pétalas de rosa, dá o básico do básico, mas é super interessante. Mas ela já tem aromaterapia, ela já trabalha com aromaterapia. Você já trabalha. Então. Ela quer específico com autismo. Específico com autismo. Eu vou falar dos óleos específicos para autistas. No curso da gente, nós vamos falar. Vamos falar das fitoterapias, vamos falar das frequenciais, vamos falar... Eu achei que você queria entender mais. Você já trabalha, então eu vou falar dos óleos que mais me agradam. Por que eu fiz a sinergia para intestino? Isso daqui é para intestino. Por que eu fiz a sinergia para acalmar? A gente tem a sinergia calmante. E o Wagner é um que está aqui, acupunturista, que ele está produzindo. Quem sabe ele não vem ajudar. Falar também. Eu vou adorar. Pessoal, a gente tem muitas perguntas, realmente são muitas coisas que se abrem, né? São questões, são questionamentos, são perguntas. E assim, para a gente ser mais dinâmico aqui,
o que a gente vai fazer? Não dá para a gente responder tudo, até por conta do tempo, né? Então, a gente elaborou de uma forma bem prática, bem objetiva, direcionado realmente para essa questão do espectro autista, um curso, né? Eu falei que no final a gente ia trazer essas surpresas, então tem 2 surpresas. A primeira é que a gente vai lançar um curso no dia 6 de junho, que vai trazer mais essa abordagem, falando sobre os florais quânticos, sobre a parte de diagnóstico, falando sobre como a gente pode estar atuando com os óleos essenciais de uma forma mais específica. Eu tenho certeza que dentro dessa interação, a gente pode estar respondendo muitas perguntas e estar utilizando isso no dia a dia, tanto com crianças, como com os próprios pais e os profissionais que vão estar dentro dessa proposta, tá? Então, vocês percebem que quando a gente consegue juntar, como a doutora Rosângela mesmo falou no início da apresentação dela, quando a gente junta, né, esses trabalhos, a gente tem uma força e uma complementação muito maior, uma contribuição muito maior. Então, a gente acaba trazendo essas 3 abordagens, né, tanto a parte energética, como a parte dos florais, e a parte própria da nutrição, que é primordial, elas estão todas juntas. Lembra que a energia ela está toda junta, né? Então a gente soma tudo isso e tem um poder de conhecimento, de proposta muito mais rico, tá certo? Então assim, para quem tiver esse interesse de participar do curso, a gente vai estar disponibilizando aqui no final da apresentação o link, tá? Para quem quiser se inscrever. Esse curso ele vai ter uma duração de um dia inteiro. A gente vai fazer o curso online, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer esse curso online, ele vai durar o dia inteiro. A gente vai dividir o tempo para que cada um possa apresentar. Então, a gente vai ter um curso durante o dia até o final da tarde, início da noite, com intervalos. Tá? Vai ser um curso online. A gente vai fazer isso de uma forma bem dinâmica, bem direta, trazendo todo esse conteúdo. Então, quem quiser fazer o curso, a gente vai estar disponibilizando um link no final aqui da apresentação. Pode pegar tanto no Instagram da gente, que a gente vai estar colocando o link lá, como nos grupos de WhatsApp, que eu vou estar compartilhando aí com a Ana Paula, que é a Papola, que eu apresentei no início, e também aqui no próprio bate-papo da gente. Em relação a valores, o curso ele tem um custo de R$350. Só que até domingo, quem se inscrever até domingo pelo link vai pagar 270. E tem uma outra surpresa. Para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou estar fazendo uma vivência específica para essas 10 pessoas que se inscreverem, direcionada para esse conteúdo que a gente está trazendo aqui. É uma vivência que é um trabalho que eu já desenvolvo, então as 10 primeiras pessoas eu vou trazer numa sala específica para a gente fazer uma vivência antes do curso, para a gente se preparar para o curso, tá? Para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem. E quem for se inscrever até domingo, tá? Até meia-noite de domingo vai pagar 270. De domingo em diante vai ser o valor cheio de R$350, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta a respeito do curso ou do link, vocês podem fazer para a gente poder dar continuidade e finalizar a nossa apresentação, tá bom? Posso falar, Ian? Claro, quem está falando aí? Fala Eu, Lisiane, aqui. Ok. Eu gostaria de ver com você se esse curso ele é só para profissionais da área da saúde, se para nutricionistas ou um terapeuta pode fazer o curso sem problemas, que vai ser uma linguagem onde a gente vai poder entender. Tá, o curso ele é de forma geral. Ele é um curso educativo. Eu vi aqui que algumas pessoas perguntaram sobre... O Marcelo ele se perguntou aqui sobre a questão da desparasitação. Então, existem vários conteúdos que a gente vai estar trazendo, tanto na linha da doutora Rosângela, dos frequenciais, como na parte da nutrição também, como no conteúdo que eu estou trazendo dessa questão energética. Então, de forma geral e de forma educativa, a gente vai estar colocando isso para quem quiser participar. Qualquer pessoa pode participar, tanto pais como profissionais, né? A gente viu no decorrer dessa apresentação que os pais realmente eles têm essa bagagem, eles têm esse conteúdo, eles lidam melhor para interagir com a questão do espectro, né? Que é uma coisa nova, que é um conteúdo, digamos, não é tão antigo, é uma coisa que se apresenta de uma forma muito recente, então muitas pessoas têm dificuldade de estar conhecendo, de estar aprendendo
sobre tudo isso. Então, é um curso de forma educativa para a gente aprender, ter diagnósticos, saber de como pode lidar com determinadas situações, né, com tudo isso que a gente apresentou para vocês, só que de uma forma mais ampla, de uma forma mais didática, de uma forma mais específica, tá certo? Porque a gente sabe que existem muitas perguntas, existem muitos contextos que a gente não vai poder responder, não é que a gente não queira, pela questão do tempo mesmo, que a gente não vai ter que estar respondendo tudo. Ok, tá? não, eu só te perguntei pelo fato de que, como nós não somos médicos, terapeutas, a gente não tem como pedir exames, né? Digamos assim, a gente teria que orientar os pais e o familiar a pedir um exame, então, para um médico específico, isso, né? Isso. Sim. Eu sou nutricionista e, infelizmente, eles não estão aceitando a minha solicitação. Eu solicito e eles vão aos seus pediatras, neuropediatras, quem acompanha, para poder recarimbar. Então, mas isso vai ser até bom para o próprio médico, em conjunto, nos ajudar a fazer uma solicitação desses pedidos. Vocês percebem que a gente está trazendo esse conteúdo para, como eu falei no início, é uma contribuição. A gente se reuniu, né, desde o início de abril com profissionais, com pais, para a gente realmente trazer essa abordagem, a gente ter esse conhecimento. Quando a gente tem se une com essas informações, a gente consegue até mesmo interagir melhor com os médicos, com a família, porque se a gente faz isso de uma forma muito sozinha, a gente acaba ficando um pouco perdido. Né? Então, a proposta é que a gente realmente tenha essa contribuição e se una para a gente poder trabalhar com essa questão do autismo, tá bom? Então, só repetindo, o curso ele vai ser dia 6 de junho, ele vai começar às 9 horas da manhã e vai ter intervalos para que a gente possa almoçar, para que a gente possa respirar um pouco, né? Interagir de uma forma bem dinâmica, que a gente interaja a isso. E vai estar tendo essa continuidade. Ele vai ter 2 intervalos para a gente poder não ficar uma coisa tão cansativa e ficar bem tranquilo. Que vai a duração até 6 horas da noite, tá bom? O valor, como eu falei, é de 350, o valor cheio. Para quem se inscrever até domingo, vai pagar 270, tá? Pelo link. E quem for os 10 primeiros que se inscreverem, vão receber uma vivência direcionada comigo, numa sala particular, que a gente vai fazer uma preparação antes do curso, tá? Uma questão que a gente vai imergir um pouco dentro dessa questão dessa vivência, tá bom? E o link que eu vou disponibilizar, eu vou mandar agora para vocês, tá? Só um minutinho. Vai estar lá no Instagram também. Enquanto eu passo o link, doutora Rosângela, doutora Gabriela, quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar, fazer o fechamento? Eu vou me despedir, né? Primeiro vou agradecer, porque eu sei que todos, né, com essa pandemia, em casa, tendo que fazer almoço, tendo que trabalhar de casa, eu sei que não é fácil, eu sei que é um assunto, às vezes, muito complexo, dá medo do novo, do desconhecido. Muito obrigada por vocês nos receberem tão bem, por serem tão carinhosos, tão acolhedores, e espero que vocês possam sair daqui hoje com positividade, com energia, não acreditar na saúde. E quem for fazer o curso pode ter certeza que eu, doutora Rosângela e Ian, vamos doar o máximo que tivermos, tudo que pudermos para compartilhar com vocês. Muito obrigada. Eu também quero me despedir, deixar aí também meus agradecimentos ao Ian, que me procurou, e a Gabriela, que entrou, né, na nossa proposta aqui, que é, com certeza, uma grande contribuição. E todos os nossos ouvintes aí, a gente fica muito feliz, né, de poder ter contribuído de alguma forma para as pessoas que nos ouviram. E eu gostaria de dizer que a nossa proposta, né, eu tentei mostrar aqui as possibilidades e deixar uma dica, mas a nossa proposta para o curso realmente é de passar uma informação que possa ser utilizada. Então, a gente tem uma proposta de algo que seja prático, né? Eu vou trabalhar a questão dos florais dentro desse autismo, vou passar para vocês os protocolos, como é que eu uso, e que as pessoas que querem aprender isso de uma forma voltada realmente para o autismo vão sair sabendo que existe, dá para usar e que usa dessa forma, tá? A gente vai usar alguns florais
a minha proposta é essa, de passar o protocolo mesmo, né? Porque, como eu falei, apesar dos florais terem para que você use todo o contexto e que você possa aproveitar o máximo possível deles, é interessante que se faça cursos, que se aprenda realmente a usar, é um sistema muito interessante, diferente de todos os outros florais, dá perfeitamente para as pessoas aprenderem 4 ou 5 ou 6 florais que tenham ações específicas, a gente já tem a experiência delas, e que são de uso livre, né? Como eu falei, a gente não precisa de receita médica, é uma coisa simples de usar. E a gente tem muitas pessoas que começam utilizando 2, 3 e se dão conta que funciona, que é bom, e aí vão buscar aprender mais ou vão buscar até mais, profissionais que já têm os cursos, quando não são profissionais da área de saúde, vão buscar profissionais. E os profissionais vão aprendendo a juntar isso, né, a resolutividade, e também podem buscar fazer cursos mais específicos, virarem terapeutas florais nessa área, coisa assim. Mas como a gente está propondo aqui, é algo que, se fizer o curso, vocês vão sair com o conteúdo para usar. É prático o negócio. Pelo menos essa é a nossa proposta. Algo que seja prático. Pessoal, gratidão, doutora Rosângela. Certificação de participação, terá? Sim. Sim. Vocês vão receber. Pessoal, esse curso, se vocês realmente perceberem, ele é um curso bem diferenciado, porque ele traz essas 3 abordagens, né? A gente realmente procurou fazer uma coisa muito bem objetiva, muito bem prática, para ir direto ao ponto, né? A gente realmente ter como atuar, como utilizar isso de forma prática no dia a dia. Então, eu quero agradecer também a todos que participaram, né? Quero agradecer a presença aí da doutora Rosângela, com a sua contribuição maravilhosa, a doutora Gabriela Chaves, a todos os ouvintes também, né? A Ana Paula, que é essa parceira psicopedagoga, que junto com ela a gente começou a fazer esse trabalho de contribuição no início de abril com a conscientização do autismo, e cada vez a gente está tendo mais riqueza, né? Tendo todo esse aparato mesmo do universo de pessoas que estão chegando. Então, que vocês possam sair dessa apresentação de uma forma assim, bem linda mesmo, bem rica, e que vocês possam participar junto com a gente no curso e agregar mais conhecimento, tá bom? Então, deixo aqui com vocês a minha gratidão e até a próxima aí, certo?